Muito bem, senhoras e senhores, como podem ver, nós estamos aí na estrada. Este é o primeiro dia da nossa louca viagem, né, aqui pelo Quebec. Para quem não conhece, esta é a Rose, ela é a primeira integrante a entrar na nossa comunidade, na jornada do imigrante. Ela chegou aqui no Canadá como residente permanente. Tem vários vídeos com a Rose aqui no nosso canal. Então convidei a Rose para fazer essa viagem comigo. Por que, Rose? Por quê? O que aconteceu nos últimos tempos? Fiz aí 1 ano de Canadá, então estamos fazendo aí uma aventura, né? Uma viagem assim bem rápida e iremos aí comemorar esse 1 ano de Canadá. Exatamente, faz 1 ano que a Rose chegou no Canadá como residente permanente e ela vai contar um pouquinho para vocês dessa jornada de 1 ano. Mas, Rose, eu até quero começar esse vídeo de uma forma diferente, porque eu até falei no Instagram que eu tava vindo visitar a Rose, contei brevemente um pouco da história dela, que ela começou no absoluto zero, tá? Exato. No absoluto zero, e muita gente se questiona, né? Poxa vida, como que é possível começar no zero? Como que é possível aprender o idioma? Como que é possível realmente melhorar o perfil para conseguir conquistar a residência permanente? E é isso que a Rose vai falar para vocês. E até um ponto que a gente estava conversando, que eu quero levantar aqui para vocês, é que muitas vezes a gente olha o caminho como se fosse algo muito longo a ser trilhado, como se fosse algo muito distante, e esse medo, né, essa angústia de ver esse caminho longo acaba fazendo com que muitas vezes você desista. E eu acho que é nisso que a Rose dá um show de bola, né, Rose? Conta aí para as pessoas como que foi o seu início, esse começar do zero, como que você via, e hoje, 1 ano depois de estar morando aqui no Canadá. Então, comecei do absoluto zero, então eu não tinha nem inglês, nem francês, então foi assim, zero mesmo. E realmente, quando você começa, parece ser algo tão distante, né, que você pensa que não vai conseguir alcançar. E a chave é você continuar, mesmo que eu falo que eu andei pela fé, né? Eu andei pela fé, acreditando que fazendo um pouco ali todos os dias eu iria chegar cada vez mais perto e eu iria alcançar o objetivo. Então eu comecei em 2021 o francês do absoluto zero, então eu fiz o curso da Prof. Janete, do zero ao CLB7, e o meu ano de 2021 foi totalmente dedicado ao francês, então era 5 horas de estudo por dia. Tem um vídeo que eu gravei aqui com a Lúcia, compartilhando, né, um pouco sobre essa jornada. Lá no meu canal também tem a parte de estudo que eu compartilhei como que era essa rotina, então vocês podem conferir, a Lu pode deixar aqui o link do meu canal. É totalmente possível, né? Mesmo que você está começando do zero e parece que é impossível, só vai depender de você, da energia que você vai empregar para fazer isso, tudo isso se tornar realidade, né? Porque a gente é capaz. É algo que a gente tem que sair muito da zona de conforto, né? E se expor, né? Tem que ter disciplina e se expor todos os dias para que a gente possa ver aos poucos o crescimento. Às vezes parecia que era impossível eu aprender a língua ali em 1 ano. Falo, nossa, mas eu vou estar pronta para a prova em 1 ano. E ali a gente duvida, a né? gente duvida, né? Porque parece ser tão louco em 1 ano você não fala um idioma e você vai estar pronta ali para fazer uma prova. E em 1 ano, realmente ali, eu não tenho o que falar do curso da Prof. Janete, porque realmente ela pegou ali na mão e tirou a gente do zero até ali o momento de fazer a prova, né? Então foi assim, o curso foi fundamental em todo esse processo. Lógico que eu precisei fazer além do curso, né? Porque tem todas as atividades que você precisa de exposição ao idioma para que você evolua, mesmo que você está no Brasil, né? É totalmente possível você conseguir, porque eu cheguei aqui com a nota de um francês avançado, né? Estando no Brasil. Então vai exigir toda essa exposição ao idioma, a escuta, a fala. Eu praticava 5 vezes por semana o francês, então isso me ajudou muito a desenvolver a fala. Então foi uma grande exposição, tanto da escuta, como da fala, como da escrita e da leitura, né? E estar no curso me ajudou a conhecer pessoas que estavam na mesma jornada, então além
de encontros com o professor, então eu tinha os encontros com as meninas, né? Uhum. Então a gente se encontrava para fazer prática, e como todo mundo estava na mesma jornada, isso dava um gás, uma estava desanimada, a outra puxava, então isso é fundamental, estar com pessoas que estão na mesma jornada, né? Porque vai te colocar no caminho, vai te puxar para cima. E eu acho extremamente importante você falar isso, Rose, porque muita gente acredita que só é possível alcançar a nota da prova, o que é possível alcançar esse nível de francês, se a pessoa estiver morando em um país da língua francesa. E não, você continua trabalhando, né? Você não parou de trabalhar. Porque muita gente acha, então agora eu tenho que parar de trabalhar. Não, a Rose não parou de trabalhar. Exato. A Rose estava trabalhando, mas ela ajustou a rotina dela para que ela pudesse estudar. Se porventura você não conseguir estudar 5 horas por semana, saiba que você não é obrigado a estudar 5 horas por dia. Saiba que você não é obrigado a estudar 5 horas por dia. É você que tem que ajustar a sua rotina de acordo com o seu objetivo. Exato. O que não pode é você criar a ilusão que você vai conquistar em 1 ano a nota de francês se você estuda meia hora por dia. Ou se você fica pulando vários dias, né? Você, eu estudo uma semana aqui, outra semana colar, e assim você acha que você vai conquistar a nota. Isso, infelizmente, não é a realidade. O que é a realidade? Esforço diário, consistência e imersão ali com os próprios colegas do curso, aí sim você consegue conquistar essa nota para então, somente então, você conseguir conquistar as outras oportunidades. Porque a oportunidade, ela não bate na porta de quem não está pronto. Né? A Rose teve que passar por essa situação para ela conseguir abraçar a oportunidade dela para chegar aqui como residente permanente, né, Rose? Exato, e isso é importante de falar, porque não é todo mundo que tem 5 horas por dia, né? Eu, na minha realidade, como eu não tenho família, não tenho filhos, então isso ajudou bastante, né? Então, o tempo que eu tinha ali fora do trabalho, eu dedicava totalmente para aprender o francês. Então, eu tinha esse objetivo, definir um período, eu acho importante, então eu vou ficar 1 ano com essa rotina, um período, 1 ano e meio, por exemplo, para alcançar a nota, né? Então, eu abri mão de algumas coisas da vida social, né? Para me dedicar ao idioma. Até final de semana eu estava estudando, então eu abri mão de algumas coisas. Às vezes é necessário fazer algumas renúncias para você alcançar um objetivo, né? Então isso é super importante. Então a constância, mesmo que você não estuda 5 horas por dia, você define, faz uma rotina de estudo ali, onde você vai desenvolver o idioma, né? De acordo com a sua realidade. E essa exposição ao idioma é fundamental. Às vezes a pessoa realmente fica procurando curso, mas não é apenas o curso, não é apenas. Né? É como você está se expondo ao idioma. Esse direcionamento na exposição também é muito significativo na sua jornada. Porque não basta você ficar assistindo aula e não praticar o que você aprendeu na aula. Exato, né? exato. Então você precisa realmente ter essa noção para você alinhar a expectativa com a realidade. Porque de nada adianta a gente contar a história de uma pessoa como a Rose, sendo que você acaba criando a ilusão de que vai ser simples, de que vai ser rápido, de que vai ser algo assim que magicamente vai solucionar os seus problemas. Não. Assim como a Rose falou, se você quer conquistar um grande objetivo, saiba, você tem que alinhar a sua expectativa com a realidade, fazer um planejamento, trilhar esse caminho com constância para então você alcançar esse objetivo, assim como a Rose alcançou o objetivo de conquistar a residência permanente. Exato, graças aí a esse esforço, né, que eu fiz aí no francês, que inclusive eu vim somente com o francês, né, eu não precisei fazer a prova de inglês, então eu vim pelo Arrima, né, quem não conhece a minha história, eu vim pelo Arrima e foi somente o francês e a minha experiência de trabalho que me possibilitou ganhar a residência aí permanente. E um ponto até que a gente estava conversando antes de gravar o vídeo, foi isso que a gente estava conversando que nos motivou a gravar o vídeo. Que muitas pessoas, na época que a Rose começou a estudar o francês, muitas pessoas que tinham um perfil melhor que a Rose, muito melhor do que a Rose, estão até hoje no Brasil. Por quê? Porque eles não tiveram a mesma dedicação e a mesma constância que a Rose teve no idioma. Mas o perfil profissional deles era muito melhor que a Rose. Só que a Rose já está completando 1 ano como residente permanente e essas pessoas ainda estão no Brasil. E ainda estão na ilusão que aprender um idioma
vai ser algo que não exige constância e que isso não é verdade, né? Exato. Vai exigir muito da gente, muita disciplina, muito comprometimento. Então, se você tem um objetivo, né, de chegar aqui no Canadá, a gente estava falando até desse ponto de não determine o ano, mas determine cada etapa que você precisa fazer para você alcançar a residência permanente. Eu, por exemplo, eu sabia que sem o francês era impossível, né? Era impossível eu conseguir a residência permanente sem um francês. Então eu decidi abraçar o francês, fazer tudo que eu poderia fazer, o possível e o impossível para melhorar fazer o a seu minha perfil. exato, para fazer a minha parte, porque eu sabia que eu precisava fazer a minha parte. E quando eu fui fazendo a prova, aí realmente as oportunidades começaram a aparecer. Então você precisa fazer a sua parte, o que é necessário, o que está ao seu alcance, para que você, quando tiver a oportunidade, você vai estar pronta aí já com o idioma. E também aqui você vai precisar do idioma, né? Isso, esse é um ponto que eu queria até te perguntar. As pessoas pensam, né, que chegando aqui com qualquer nível, né, vai ser o suficiente, né? Então, não é verdade, porque você precisa arrumar emprego, né? Então, você precisa chegar aqui com um idioma que você é capaz de comunicar, né? De você compreender também, para que você consiga uma melhor vaga de trabalho. E também, às vezes, estando aqui, o seu idioma não vai evoluir, né? E não significa que estando aqui o idioma vai evoluir. Entrando nessa parte, eu, por exemplo, estou estudando inglês e continuo me expondo no francês, porque o meu contato não é muito grande. Então, eu acabo trabalhando um período em casa da semana, então eu acabo não tendo muito contato com a língua, com o francês. Eu uso o francês no trabalho quando eu vou para o escritório, e quando eu vou para o escritório eu também não uso ali muito, né? Então, em torno ali de 2 horas no máximo por dia eu utilizo o francês, então não é um período longo, né, para eu continuar desenvolvendo muito. Então eu acabo tendo que continuar sendo, né, intencional. No inglês a mesma coisa, eu preciso me expor, continuar estudando, né, continuo fazendo Cambly para desenvolver o meu inglês. E até você estava conversando, falando comigo sobre a questão na sua empresa. Se você quiser alcançar melhores posições, o inglês vai ser fundamental para você, né? Exato. É necessário, né? Aqui o francês, eu uso bastante o francês em Montreal, mas na maioria das empresas, né, ter o inglês é fundamental aí para se desenvolver, para crescer na empresa, então é super importante. E tem empresa, inclusive, que usa somente o inglês, né? Porque tem algumas empresas que é dos Estados Unidos, então tem muito contato. Mas, assim, a maior parte você precisa do francês, é essencial. E o inglês vai ser um grande diferencial aí para você crescer dentro da empresa. Então, mesmo morando na província do Quebec, mesmo morando ali na cidade de Montreal, você precisa do inglês ainda no seu trabalho para você conseguir? Porque normalmente as empresas aqui têm contato com as outras províncias, então se eu for falar com alguém de outra província, eu preciso me comunicar em inglês. Então, às vezes preciso falar com alguém de Toronto, de Calgary, de Vancouver, então aí o contato teria que ser em inglês, por isso a necessidade. E como que está o ambiente de trabalho? Você está na mesma empresa? Como que foi nesse 1 ano que passou em relação ao mercado de trabalho para você? Então eu continuo na mesma empresa. Depois de 7 meses, né, eu mudei a posição, eu comecei no contas a pagar. No Brasil eu era da área, fazendo um pequeno resumo, eu era da área financeira e eu já tinha ali o cargo, né, eu iria ter um cargo de coordenação. E aqui eu iniciei no contas a pagar, então da contabilidade, né? Eu iniciei na contabilidade, no contas a pagar, e após 7 meses aí eu mudei ali para uma posição contábil. Então teve essa mudança, eu fiquei super feliz aí que após 7 meses eu tive essa oportunidade de estar evoluindo, né? De estar tendo uma outra oportunidade. E você tem a possibilidade de crescer nessa empresa, Tenho né? uma grande possibilidade aí de estar me desenvolvendo dentro da empresa, então isso me motiva bastante. Sou muito grata assim, a Deus por ter começado assim, já na área, né? Já não precisei ir ali
pro entry level, né? Uhum. Então foi uma grande oportunidade e cheguei aqui praticamente, né, já com esse emprego, porque eu comecei ali desde o Brasil, uns 6 meses antes, me preparar aí para a oportunidade de trabalho. Uhum. Excelente. E como que você enxerga a questão da amizade? Porque muita gente que está no Brasil tem medo de não fazer amigos aqui no Canadá. Como que foi para você neste um ano? Porque, para quem não sabe, a Rose veio sozinha, né? Então, como tem sido para você esse um ano? Foi um ano solitário? Você fez amigos? Você saiu? Como que foi para você? Porque você já passou por todas as estações, né? De verdade. Como que foram as viagens também, as suas aventuras pelo Canadá? Como que tem sido? Então, olha, de amizade, eu até comentei no meu Insta lá que foi algo que eu comecei assim desde o Brasil, né? A conhecer pessoas que estavam aqui no Canadá. Então, a Lúcia, inclusive, né? Eu conheci pelo Insta. Uma coisa que pra vocês, eu acho que eu sou a visita que mais vai na casa dela. É verdade. Você eu falei assim, Rose, eu te visitei em praticamente todas as estações. Todas as estações, verdade. Porque a gente mora só 1h30 de distância. Eu falei assim, Rose, eu posso ir na sua casa? Ela pode. Com certeza, nem perguntar. Então, eu comecei um processo de conhecer pessoas desde quando eu estava no Brasil, né? E, inclusive, o curso de francês fez eu conhecer pessoas, amigas, né, que lá do Brasil, a gente começou lá no Brasil e agora já estão aqui, então isso é super bacana, porque a minha sensação foi de vir, eu já tinha pessoas aqui, então isso me dava um conforto muito grande. Então eu acho isso super importante, de desde o Brasil conhecer pessoas, fazer contatos, né, e chegando aqui, como eu tinha um Instagram, isso me ajudou muito a conhecer outras pessoas, outros brasileiros que me seguiam, né, então eu pude encontrar com eles. No trabalho eu acho muito diferente do Brasil. Para fazer assim amizade, eu acho que eles não misturam muito profissional com pessoal, eu acho aqui bem separado. E você acha isso positivo ou negativo? Eu acho, por um lado, eu acho positivo. Por um lado, eu acho super positivo que não tem essa mistura, mas também eu acho assim distante, né? Não mistura. Mas eu acho que a parte profissional, eles são mais profissionais. Exato. Mais profissionais. Então, isso pra mim eu acho bom. Então, eu acho eles até ali mais concentrados no trabalho. Então, pelo menos lá na empresa que eu trabalho, eu sinto essa grande diferença. E também o home office acaba dificultando um pouco esse quesito de conhecer pessoas no trabalho, né? De fazer amizades. Mas eu acho melhor o ambiente de trabalho, o ambiente profissional. Eu prefiro daqui porque eu acho mais profissional mesmo. Sobre as viagens, eu acabei fazendo algumas, né? Fiz até com a Lúcia, quando ela veio no outono. Vou até deixar umas imagens aí pra vocês. Fui em Quebec City visitar minha amiga Amanda, que eu conheci no francês. Que inclusive é quem a gente tá indo visitar verdade. Agora de novo. Verdade, que foi assim uma grande amiga desde o Brasil, contribuiu muito aí para o meu plano Canadá. Fui também em Ottawa visitar, aí foi a vez de visitar a Lúcia e a Paula, né, que veio do francês, então eu consegui fazer pequenas viagens para encontrar as pessoas que eu tinha conhecido ali desde o Brasil. E só para vocês terem uma ideia, tem vídeo com todas elas aqui no canal. Verdade. Tem vídeo com todas elas, vou deixar aqui na descrição, caso você queira conhecer a história das meninas também. Verdade. E aí nesse ano foi mais esse processo de adaptação a essa vida nova, né, no Canadá. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acabei diante de toda a preparação que eu tive, né, e diante de tudo, né, eu falo que Deus conduziu todo o meu processo para que eu chegasse aqui. Foi impressionante como que Ele foi abrindo as portas, preparando as coisas, colocando as pessoas certas no meu caminho. A questão do trabalho, né, também. A localização do apartamento onde eu moro também foi tudo ali bem detalhado e eu senti o cuidado dele em todas as coisas. Então eu falo que a minha mudança da Bahia para São Paulo foi mais difícil do que a minha mudança de país, porque eu senti todo um cuidado ali em todas as áreas e realmente eu não senti essa dificuldade, sabe? Esse sofrimento de eu mudei de país. Lógico que é muito diferente, teve a minha adaptação do corpo no inverno. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Então eu senti, quando começou a escurecer mais cedo, então eu senti o meu corpo ali querendo descansar mais cedo, né? Então fisiologicamente aí o meu corpo estava em adaptação. Então
eu procurei respeitar o meu corpo, né, e não me forçar tanto nesse estresse, né, aí de adaptação do corpo. E até me fez pensar, nossa, imagina se a pessoa vem sem preparação, onde ela vai ter que trabalhar mais, estudar mais, e o seu corpo vai estar pedindo para você descansar, né? E você tendo que lutar contra o seu corpo, então você acaba se colocando em uma situação muito estressante, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Se preparar e chegar aqui da melhor forma vai te fazer ter uma experiência totalmente diferente nesse processo de adaptação. A gente já vai estar saindo da nossa zona de conforto, porque é uma mudança de conforto cultural, né? Exato, porque é uma grande mudança de país, de clima, né? A cultura, o idioma. Então a gente já vai estar nos colocando em um nível de estresse muito grande. E se você vier sem preparação, então imagina quão estressante tudo isso vai ser, né? Eu falo que a parte do trabalho foi algo que eu tive que lidar bastante por causa da diferença de posição. E eu tô reaprendendo. Eu acho que muita gente não sabe, né? Que você saiu de um cargo bem mais alto. Exato. Você entrou na área. Na área, mas o cargo não foi o mesmo cargo. Então, eu dei ali alguns passos para trás. Então, tem essa adaptação, né? Que eu precisei fazer. E eu estou me colocando numa posição de reaprendendo, né? Eu estou reaprendendo. Então parece que você se sente uma criança. Na sua área você se sente assim uma criança, porque tudo mudou. Então você lidar com a sua mente, né? Com todo esse processo. E você precisa vir da melhor forma possível para você saber lidar com essas coisas, né? Eu falo que além de toda a preparação do idioma, financeira, tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, porque todo o meu processo, toda a minha relação com Deus trouxe uma leveza para tudo isso, para essa grande mudança que eu fiz aí de vida. E por mais que as pessoas falem, Rosa, eu não teria sua coragem de ir sozinha, você é muito louca e tudo mais. E assim, eu não me sinto só, eu sempre falo, eu não me sinto só, porque eu sinto o cuidado assim, de Deus em cada detalhe. E ter a saber que eu estou no centro da vontade dele, não tem sensação melhor. Então eu sinto assim que o Pai está comigo, Ele está cuidando de tudo, inclusive a minha confiança e a minha esperança está nele. Então eu não me sinto assim só de ficar ali angustiada, desesperada, que eu estou sozinha em um outro país. E eu tenho conhecido aí pessoas, feito amizades também. Então você se expor aí nesse novo e construir relações. E é um ponto que até eu estava conversando com a Rose, tipo assim, networking é fundamental, a sua rede de contatos, e a exposição, ela te ajuda nessa construção de rede de contatos. Tanto é que a gente poderia ficar em Montreal, poderia ficar passeando em Montreal, poderia estar aproveitando as coisas lá, mas não, a gente vai se expor, conhecer pessoas novas, a gente está indo viajar para conhecer outros lugares. Essa exposição, ela é fundamental para você realmente aumentar a sua rede de contatos e aumentar o seu conhecimento sobre o país. Então eu acho isso extremamente importante. Mas Rose, vamos lá. Depois de 1 ano de Canadá, a sua visão sobre o país, ela mudou? Eu confesso que não. Que não mudou. Eu já seguia muito a Lúcia, né? Então eu já sabia da realidade, assim, do país, né? Nenhum lugar é perfeito, né, minha gente? Se você vier com essa coisa de o país é perfeito, eu chegando lá, minha vida vai ser perfeita. A gente estava falando sobre isso, a vida continua, né? A vida continua. Você continua trabalhando, você continua estudando, muda os problemas, mas... A vida tem problemas. A vida, né? Independente do país, independente da casa que você mora, do carro que você tem, a vida tem problema. A vida continua. Todo mundo tem problema. A vida continua. Então, a gente tem que tirar isso da mente de que o país é perfeito, não vai ter outros problemas, né? Mas assim, a minha visão não mudou, assim, a minha sensação ainda de tá sendo tão grandioso, né? Isso ainda é muito forte em mim, né? Às vezes falo, nossa, eu nunca imaginei viver tudo isso que eu estou vivendo da forma que eu estou vivendo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui.
no Canadá, de estar vivendo tudo isso, dessa sensação de estar tendo toda essa experiência e todo o cuidado que eu tive. E sobre, assim, você esperava, como que eu posso falar? Esperaria que fosse diferente, né? Que fosse melhor, fosse pior. Na verdade, eu não esperaria que ia ser tudo tão encaixado, sabe? Encaixou muito bem. Eu lembro de várias coisas assim que eu pedia em oração para Deus e realmente Ele respondeu ali e cuidou de cada detalhe. Então, foi além do que eu imaginava. Eu falo que foi além do que eu imaginava, todos os detalhes e toda a experiência que eu estou tendo foi acima da minha expectativa. Mesmo assim que o país tem os seus problemas, né? Tem as suas burocracias, algumas coisas, ainda mais no Quebec, tem mais, as coisas são mais demoradas ainda, mas pelo contrário, eu estou super feliz aqui. Ali esses detalhes, sabe? Não impacta a outra experiência que está sendo muito boa, né? Então, quando eu vejo de onde que eu saí, né? Eu sou do interior da Bahia, então tá vivendo tudo isso aqui, acho que é algo que vocês nunca vão ver eu reclamando de alguma coisa, porque quando eu lembro de onde que eu saí, eu falo, não, por que eu vou reclamar disso, né? Então, eu vou buscar a solução, né? De algumas coisas. Eu, inclusive, no final do ano passado, né, eu sofri um furto aqui. Foi uma péssima experiência, lógico, né? Não estava esperando viver isso aqui. Mas isso não me impactou, né? Não impactou em toda a minha experiência no país. Eu falei, não, vamos resolver, aconteceu, né? Mas não fiquei presa a isso de o Canadá acabou para mim, não esperava isso, vou voltar para o Brasil e tudo mais. Até para você contar qual foi o retorno da polícia, né? Eu até recebi um retorno da polícia, né, com uma cartinha, fazendo algumas perguntas, né, o que eu tinha sofrido, como foi o meu psicológico, né, se eu tive custo, né, para fazer consultas e tudo mais. Então eu respondi, né, e enviei para eles, né, estou aguardando o retorno. E eles falaram até que o rapaz foi preso, né, mas porém já tinha repassado o celular para frente, mas eu tive esse retorno aí da polícia que eu nem estava esperando, confesso que eu não estava esperando. Nem eu, quando ela me contou, eu falei assim, o quê? Eu não estava esperando, enfim, respondi e mandei, né, e vamos ver aí o que vai dar. E se você não sabe de nada que a gente tá falando, significa que você não tá assistindo os vídeos aqui no canal. Exato. Que a Rose já contou tudo isso várias vezes aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar uma lista de vídeos aqui para vocês assistirem, conhecerem um pouco mais da história da Rose. E como eu sempre falo, essas histórias são para nos motivar. Não significa que a sua história vai ser como a história da Rose, porque o caminho que ela percorreu é um caminho único, é o caminho da Rose, né? Ela que decidiu realmente abrir mão de muita coisa para ela está vivendo o que ela está vivendo hoje. Então, que esta história, ela realmente te sirva de motivação. E, Rose, novamente, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui para nós. Você tem muitos fãs aqui no nosso canal, viu? Fico feliz em saber. Pessoal, pode deixar os comentários aí para a Rose, dando os parabéns para ela por esse 1 ano de Canadá, porque ainda mais no atual cenário, o que a Rose está vivendo é algo assim, eu que consigo ver de perto, é realmente um momento muito especial, sabe, para a vida dela. Tudo que ela está vivendo aqui no Canadá é realmente muito especial e ela merece os nossos parabéns. Então, parabéns por esse seu primeiro ano no Canadá, e a gente está indo comemorar, inclusive, essa viagem é em comemoração a esse primeiro ano da Rose aqui no Canadá, e que venham muito mais anos aí pela frente, muitas aventuras, muitas viagens, muitas conquistas, muita prosperidade para você aqui neste país. Viu? Amém, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui compartilhando aí essa jornada com vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda realmente ao YouTube entregar o nosso conteúdo cada vez para mais e mais pessoas por aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Saiba que há mais de 700 vídeos aqui no nosso canal, ou seja, tem vídeo sobre absolutamente tudo. Da Rose tem uns 5. É verdade. Da Rose deve ter uns 5. Então, se você gostou da história dela, também te convido a você se inscrever aqui no nosso canal e assistir esses vídeos, e também a se inscrever lá
lá no canal da Rose. A Rose também tem um canal, tem vários vídeos dela contando a história dela por lá também. Perfeito? É isso. É isso? É isso. Então tá bom. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.